É apenas um sentimento, fica no campo do sentimento e da emoção só. Não há compreensão desse sentimento. E essa fé emocional também, Jesus encontrou-a. Até Jesus, o relacionamento da criatura com o Criador era meramente emocional. Era algo desenvolvido no interior dos templos, aonde compareciam as pessoas a fim de levarem as oferendas para a remissão dos seus pecados, levavam as oferendas, que eram também repartidas com os sacerdotes e etc., mas ficava nisso. Não havia nenhum despertamento da criatura para o reconhecimento do outro como o próximo, como um filho de Deus, com direitos semelhantes, com direitos iguais e deveres iguais, consequentemente. Não, não havia. Havia o relacionamento emocional da criatura com o Criador, através de práticas desenvolvidas no interior dos templos. Só isso. Não havia um apelo ao esforço da criatura no sentido de aprimorar-se. Esse quadro que Jesus encontrou na terra, uma fé meramente emocional, temerosa, porque Deus era mostrado como o Criador e etc., mas a figura de um soberano até, às vezes, um tanto tolo, porque se encantava com oferendas e etc., etc., etc. Então Jesus vem à terra e encontra esse quadro. E só Jesus mesmo, para conseguir vencer as barreiras daquele povo fanático, de visão tão bitolada, e nós não estamos falando mal dos outros, não. Quem pode dizer que não esteve encarnado naquele tempo lá, né? Quem pode dizer? Por isso nós já vamos vamos fazer aqui no curso da palestra algumas referências a outras crenças religiosas. Isso não vai nenhuma censura, porque todos nós que aceitamos a reencarnação, sabemos que não podemos jogar pedras nos telhados dos outros, porque muitas vezes estamos jogando no nosso próprio telhado, né? Andamos por lá, né? Séculos e séculos, né? E graças a Deus hoje estamos andando um caminho, né, razoavelmente, aliás, um caminho muito reto, mas que nós muitas vezes não conseguimos segui-lo com tanta retidão. Mas Jesus vem no seio desse povo, e só Jesus. Eu não sei como é que as pessoas não veem Jesus como figura ímpar no cenário terrestre, no cenário religioso, porque só uma sabedoria e um amor naquela magnitude poderiam contornar as dificuldades do entendimento daquele povo. E Jesus, vagarosamente, jeitosamente, ele vai mudando a certos conceitos, porque ele veio trazer primeiro ele mudou completamente a visão de Deus. Deus era apresentado como aquele soberano cruel, iracundo, vingativo e etc. Jesus vem e fala pela primeira vez, Deus é Pai, é Pai. E as mulheres às vezes reclamam, né? Dizem assim, mas por que ele não falou também que era mãe? Né? Mas ele teve de se limitar ao entendimento da época, porque a mulher, se até hoje ela tem os seus direitos limitados, né? Mas a verdade é que naquele tempo Jesus ainda fez muito, né? Trazendo a mulher para o seu colegiado. Mas, então Jesus diz, Deus é Pai, porque a figura do Pai era aquela figura que protegia a família, que amparava a família, né? Aquelas famílias patriarcais em que a figura do pai, né, era muito importante. Então Jesus fala que Deus é Pai, Deus é providência, Deus é amparo, Deus é amor, como disse João em seu evangelho. E tanto ele ouvir Jesus falar, ele tem a expressão, Deus é amor. E Jesus diz, se tu não amas o próximo a quem vês, como podes amar a Deus a quem não vês? Porque falar amor a Deus é uma abstração. Mas Jesus veio ensinar-nos a caminharmos para Deus através da pessoa do próximo, né?
Se tu não amas o próximo a quem vês, como podes amar a Deus a quem não vês? Conclamando a criatura a filiar-se a Deus como pai, confiar em Deus como seu provedor, seu amparo, sua misericórdia, mas concomitantemente reconhecer no outro Filho de Deus que está ao seu lado o seu próximo. Mostrou então dois caminhos para a criatura. Eu me ligo a Deus filialmente, mas tenho de me ligar aos filhos de Deus fraternalmente. Ele vem mudar esse conceito da criatura ter mão única, só agradar a divindade, fazer oferendas à divindade. Ele vem e mostra a religião no sentido horizontal, não mais vertical exclusivamente. Vertical, sim, vamos buscar em Deus, mas temos de desenvolver a religião no sentido horizontal, no sentido do próximo. Jesus muda, ele chega a mudar o próprio conceito de religião. Porque se bem pensarmos, o que é religião no conceito de Jesus? Jesus nunca frequentou templos para agradar a Deus. Ele frequentava, sim, está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, nos versículos 2 e 3, que Jesus ia à sinagoga aos sábados, porque ele tinha de ir, porque quando ele fosse começar o seu magistério, o seu apostolado, se ele não fosse um judeu que seguisse as leis judaicas, ninguém iria dar-lhe ouvidos. Mas ele não tomava parte em rituais, mesmo porque os judeus eram e são muito parcos em rituais, né? Então Jesus ia, e usando do direito de cidadão judeu, ele tomava dos escritos da sabedoria, porque qualquer um podia fazer isso, e lia um trecho e depois discorria sobre ele, como direito de um cidadão judeu. E certa vez, Marcos diz isso na passagem que citamos agora, os fariseus o ouviram lá em Nazaré e disseram: mas quem é esse? De onde ele vem essa sabedoria? Não é esse o carpinteiro, filho de Maria? E seus irmãos não estão aqui conosco, suas irmãs? Então Jesus era um carpinteiro, ele era um homem de vida comum.